A seguir, IIGD Irajá. O Pedro era um discípulo, mas ele não está dando ouvidos a Jesus. Jesus está dizendo: Simão, Simão, o diabo pediu para te cirandar, para cirandar vocês. Estou pronto. Tô pronto. Às vezes você vai dar um versículo para alguém: já conheço, eu sei. Escuta, meu irmão. Eu costumo dizer que a maior sabedoria de um ser humano não é falar. Há pessoas que ficam às vezes deslumbradas, né? Às vezes pessoas participam de uma palestra, né? de um congresso, ficam deslumbradas. Vai ver a prática de vida da pessoa. Vai ver a prática de vida da pessoa que está falando coisas tão inteligentes, tão sábias, mas não ouve. Sabe quem é sábio? Quem ouve e guarda e pratica o que Deus fala. Esse é sábio. O marido não ouviu a mulher. Todo o dinheirinho que a família tinha juntado durante 12 anos foi para o bolso de um amigo que desapareceu. E a família ficou 12 anos de atraso, porque eram 12 anos de poupança, 12 anos de juros, 12 anos de dinheiro de suor acumulado. Porque ele não deu ouvidos à sua mulher. Sou o homem da casa. Tem mulher que não escuta. Às vezes vem numa reunião feminina, o Senhor Deus prepara aquele alerta para aquela mulher, mas ela não escuta. Eu acho muito interessante, irmãos. Porque tem pessoas que se convertem e querem continuar fazendo todas as suas vontades. Isso é um banquete para Satanás mesmo. Pessoa que se converte, irmãos, ela vira massa na mão de Deus. Não tem que dizer: Senhor, eis aqui o teu vaso, tem que dizer: eis aqui o teu barro. Mexe como o Senhor quiser. Jesus disse: Simão, 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 Satanás pediu para você andar. Às vezes é dentro do corpo de Cristo, irmãos. Tem uma coisa que é nojenta no meio do corpo de Cristo, mas infelizmente, enquanto o diabo estiver nesse planeta, ou melhor, enquanto a igreja de Cristo estiver aqui na terra, está sujeita a isso se não vigiar. Fofoca. Ou coisa nojenta é fofoca. Em qualquer lugar. Mas no meio cristão, meu irmão, caramba, misericórdia. Irmãos, o que tem de pastores feridos não é uma brincadeira. Feridos, arrebentados. Você já viu que filho de pastor não tem nome? Você sabia que filho de pastor não tem nome? Filho de pastor não tem nome. É o filho do pastor. Filho de pastor não tem nome. Nunca tem nome. Ninguém diz: é o irmão fulano, ou é o fulano. Não, é o filho ou a filha do pastor. Você não tem noção de como sofrem pastores. Sim, meu irmão. Escuta, que culpa um pastor tem se uma filha adulta de 25, 30 anos resolve passear no mundo? Poxa, cadê a fé? Ataca a fé do pastor. Tá vendo? Tá lá no púlpito, mas não tem fé. Filho de pastor não tem nome. Pastor não tem direito a nada. Tem ovelha que se encontrar o pastor no supermercado fazendo compra. Ó, pastor. Tô falando. Tem gente que quando me vê no mercado, sinceramente, o olho arregala tanto que eu me sinto marciana. Eu digo: o que está de errado? Eu olho, de vez em quando eu vejo essa cena. Pastora! Aí eu digo: eu também como. Minha família também come. Mas você sabe qual é o pensamento? Por que não está orando? Por que não está na igreja? Por que não está na igreja?
Tem ovelha que pensa que pastor tem que ficar 24 horas na igreja. E tem que ficar 12 horas orando e depois fazer o culto. E o resto do tempo dando atendimento. Nunca tem tempo. Sério, meu irmão. Estou te falando o que eu vivo. Estou te falando o que eu vivencio dia a dia. Não é uma brincadeira. Só que o Pedro está dando uma mancada. Estou pronto, Senhor. Estou pronto. É o maior erro. Caramba, a gente tem até que pedir a Deus. Orar. A gente tem que orar. Para ver qual é o melhor horário para ir no mercado. Porque dependendo da ovelha que você encontre. E tem ovelha que entende que você come. Mas tem ovelha que não entende. Tem ovelha que não entende que você dorme. Você sabia disso? Então eu vou te contar. Um domingo, relógio desperta 4:30 da madrugada. Ou então suavemente, né, com as músicas novas do celular, né, fazendo um carinho, mas dizendo, levanta logo, levanta. Você levanta, dá aquele pulo, dá aquela esticada, né? Você faz aquele alongamento que vai passar um dia, 4 reuniões, várias reuniões internas, atende um, atende outro, resolve aqui, resolve ali, resolve acolá. Tá bom. Aí, 4 cultos, 2 reuniões internas, atende várias pessoas. Muito bem. Culto da noite, termina o culto, você fica no altar para dar alguns atendimentos, e aí vem aquela ovelhinha abençoada, que não olha o relógio, que é um domingo. Pastora, vamos lá, seja lá qual for o pastor, qual for a igreja, mas no meu caso, acordei 4:30 da madrugada, fiz 6 reuniões, 4 no culto, 4 cultos, 2 internas, atendi várias pessoas, resolvi várias situações. Muito bem. E aí você termina o culto e as ovelhinhas estão, uma fila, você atende um, escuta o outro, ora por um, explica aquilo, e dá uma palavra para o outro, e alerta do culto, olha o culto e tal. E aí chega a ovelhinha abençoada. Pastora, a senhora lembra do meu caso, não lembra? Irmã, eu lembro da senhora, lembro das conversas, mas qual é o caso? Poxa, pastora, só não lembra do meu caso? Quantas pessoas a gente tem na igreja? Presta atenção. Aí você diz, tá bom, ovelhinha, me lembra. Pastora, que eu lhe contei. Aquele caso com a minha vizinha, tararé. Irmã, é alguma coisa urgente? Não, pastor, mas eu preciso lhe contar. Irmã, a gente conversa outra hora. Tem alguma necessidade? Não, pastora, é que eu quero lhe contar. Que a vizinha chateou, que ela dobrou o joelho e orou. Como foi que ela orou? A senhora sabe, peguei aquela palavra e orei assim, orei assim. Aí no dia seguinte, ela já deu um sorriso para mim. Irmã, a senhora pode me contar isso outra hora. Eu acordei 4:30. Peraí, pastora, deixa eu contar. Irmã, eu acordei 4:30 da madrugada. Irmã, pastora, a senhora não está me ouvindo? Deixa eu concluir, pastora. Meu irmão, se eu acordei 4:30, se eu não dormi, se eu dormi 3 horas, pouco importa para ela. O que importa para ela? O que interessa? Ela dormiu a noite toda, acordou 10, 11 horas da manhã. Deu um bom passeio, almoçou com a família, tirou uma soneca à tarde, vem para o culto das 18, chega às 19. Quando dá 9 horas da noite, ela não quer ir embora. Estou na casa do meu pai. Aí você diz, Senhor, onde eu estou errando? Onde eu estou errando? Estou falando sério, isso aconteceu aqui, meu irmão, há poucos domingos. E eu estou assim, irmão, de coração, o corpo estava trêmulo, pedindo para... Naquele dia, eu só sentei para almoçar. Nem lanchar deu. Tudo bem. Só que aquela hora, eu queria tirar o sapato.
Eu queria sentar lá dentro um pouquinho, tirar o sapato, esticar os dedinhos. Meus dedinhos estavam pedindo socorro, socorro. O maior estava tão grudado nos outros que estava difícil de descolar. Por quê? Quando você fica muito junto de uma pessoa, fica difícil se afastar. Não fica? Sim ou não? Eles estavam tão grudadinhos que estava difícil. Aí eu falei, irmã, olha só. E ela querendo contar, detalhe por detalhe, das orações que ela tinha feito, do resultado que ela tinha conseguido. Falei, irmã, escreve para mim. Eu até dou o testemunho para a igreja. Não, pastor, deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. 9 horas da noite, 4:30 da madrugada. Aí você olha e diz assim, eu tenho uma ovelha que eu não sei como é que está em pé, porque ela não tem coração. O que está batendo dentro dela? É uma pedra? Como é que ela está de pé com uma pedra dentro do peito? Eu tentei 3 vezes, de coração. Eu falei, irmã, eu estou falando para a senhora que eu acordei 4:30 da madrugada, para ver se ela entendia que a pastora é um ser humano. Mas ela não quis me ouvir. Ela só queria falar. Você pode ler aqui a última parte disso aqui? Olha só, peraí. Versículo 33. O que diz aqui? O que Pedro falou? E ele disse, Senhor, são esses cristãos, são essas pessoas. O dia que você prega sobre a volta de Jesus, glória a Deus, Maranata, vem Senhor. Aí quando sai do culto, está um temporal. Presta atenção. Aí está um temporal. Aí vem um clarão de um raio. Caramba, ai meu Deus, ai meu Deus. Ué, mas você não queria ir para o céu? Você não queria ir para o céu? Você não estava gritando, Maranata, Maranata, vem Jesus? Não queria ir para o céu? Por que está apavorado? Viu? Não, meu irmão. Pessoa que não escuta é triste. Sabe por quê? Porque papai do céu é carinhoso. Mas tem hora que ele dá uns alertas sérios. Vai dizer, ó, você é meu filho. Escuta o que eu estou te dizendo. Quantas pessoas já caíram em ciladas? Quantas já caíram no adultério? Quantas já caíram nessa cilada que esse senhor, esse moço novo, caiu de tirar todo o dinheiro da poupança e dar para aquele que ele chamou de amigo, colocou dentro de casa. E o sujeito, meu irmão, era usado pelo diabo para tirar dinheiro das famílias, dos amigos, porque queria ir para outro país e queria ir forrado, calçado com o dinheiro dos outros. Tá? Ninguém nunca mais soube desse sujeito, para onde foi. Já tem anos que eu recebi, que eu ouvi esse caso. E aí? Tô pronto, Senhor, tô pronto, eu tô pronto. Característica de discípulo, então eu vou falar de Josué. Por quê? Moisés deu-lhe uma bronca em Josué. Tens tu ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo em Israel profetizasse. Meu irmão, muitos cristãos, se ouvisse o que Moisés falou, ia chegar em casa, nunca mais volto naquela igreja. Nunca mais eu volto naquela igreja. Porque isso é modo de falar com uma ovelha, com um discípulo. Isso é absurdo, é assim que trata a gente. Aí começa a procurar outra igreja. Até o primeiro problema que enfrentar. Sabe por quê, irmãos? Porque simplesmente mudaram de multidão. Saíram da multidão do mundo, da ignorância e da cegueira espiritual, para o meio de uma multidão evangélica. Só isso. Sou evangélico, sou de Jesus. Mas discípulo está longe, meu irmão. Discípulo é selecionado. Jesus chama quem Ele quer. Que isso, pastora? Mateus 22. Versículo 14. Quem vai ler comigo Mateus 22, 14? Porque muitos são chamados. Fala para o teu irmão, são poucos. Fala, meu irmão, são poucos. Fala, meu irmão, são poucos. São poucos, são poucos. Igreja,
Evangélicos são muitos, discípulos são poucos, escolhidos são poucos. Poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos. Característica de verdadeiro discípulo: saber ouvir. Diga, o bom discípulo sabe ouvir. Diga, o bom discípulo ouve. Pois é, irmãos. A massa fala. A mídia está aí. A voz do povo está aí. E quantos se unem a multidões, e multidões erram, e os que se unem erram junto. Meu irmão, não brinca. Meu irmão, não brinca. O que eu tenho dito sobre moda. Ah, todo mundo está usando. Você não é todo mundo. Você foi separado. Você é de Jesus. Jesus estava na festa de casamento. Os discípulos estavam junto com ele. Será que todos, quando vão a uma festa, vão junto com Jesus? Ou levam Jesus consigo? Tem gente que na roupa não leva. A vestimenta, misericórdia. Irmãos, eu não contei para vocês? Isso, mais um caso meu. Eu não sei o que acontece. Eu já estava aqui no Irajá, tinha saído da Piedade, mas pelo hábito, e até porque era caminho, eu falei com meu marido: filho, a gente está precisando comprar isso assim para o almoço. Ele falou assim: já está no caminho, vamos passar no mercado e tal. Aí tá bom, sábado de manhã. Aí entramos. Aí tô eu na fila do caixa, ele tá pegando alguma coisa. E lá vem, só escuta aquele grito assim, voz fina: Pastora Gorete! E quando eu olhei, irmãos, eu gelei. Eu fiquei amarela, vermelha, roxa. Quase que eu vivi as 4 estações ali. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Por quê? Uma senhora de idade com um shortinho na curva. Na curva. Na curva. Falei: misericórdia, Senhor. Aí segurei antes de abrir a boca, porque todo mundo olhou. Aí vai pensar: que pastora é essa? Olha a ovelha dela. Vai pensar que eu peguei todo o dinheiro dela, não sobrou nem para comprar uma roupa. Falei: misericórdia. Aí dentro de mim, mas no ato. Mas me veio na hora: por onde tem andado, senhora? Por onde a senhora tem andado que eu não lhe vejo? Ah. Ou seja, não foi comigo que aprendeu isso. Foi o que me veio na hora. Ela chegou. Pior não é isso não, gente. O pior ainda vem, eu já contei aqui. Que saudade da senhora. Daquele entendimento. E eu por dentro de mim: o que tu fez com aquilo? Aí, irmãos, escuta. Eu agora sou obreira da igreja tal. Deve tomar o chá das 5 com a pomba tonta, com a Mulher Maravilha. Sim. Devem ser as amigas. Quem sabe? Por que a pessoa não escuta, irmão? Por que não coloca no coração? Gente, olha só. Você pode ter fé para viver 120 anos aqui na terra, mas um dia você vai partir. Você vai dar de cara com quem? Com Jesus. Pode pensar que está enganando qualquer pessoa. Você não engana ninguém. Sabe por quê? Porque os olhos de Jesus estão lá dentro do teu espírito. Eles veem a tua célula. Eles veem cada célula do teu corpo. Por isso Jesus pode curar qualquer coisa, porque Ele vai lá dentro, nas entranhas. Ele pode cuidar da tua família, sabe por quê? Ele está aqui, está em você, mas Ele está lá. Então diga: Ele sabe tudo. Diga: Ele sabe tudo. Diga: Ele sabe tudo. Ele sabe tudo.
que aconteceu com Pedro? Então vamos lá. O Pedro, irmãos, ele andou ao lado de Jesus, fisicamente falando, aqueles 3 anos, 6 meses e alguns dias, que todos os 12 andaram e muitos outros, e depois abandonaram. Os outros abandonaram a Jesus. O Judas vendeu Jesus, mas o Pedro ficou. Pedro, houve um momento em que Pedro foi tão abusado, mas tão abusado. Pastor, você não pode falar? Posso. Foi abusado. Jesus estava no alto do monte, e de repente os céus se rasgam, uma luz vem tão forte em cima de Jesus, que diz a palavra, que as vestes de Jesus ficaram fluorescentes, um branco, tão fluorescente. E o Pedro vai e se mete ali na conversa entre Deus e Jesus. Senhor, se tu quiseres, a gente faz 3 cabanas aqui. E o mundo, que se lixe, que se dane, eu quero saber do mundo. Está tão bom aqui. Aí Jesus chama o Pedro e chama os apóstolos todos e começa a explicar os sofrimentos pelos quais ele iria passar, dizendo assim: olha, o filho do homem vai passar por isso, eu vou passar por isso, vou até a morte, vão me matar e tal, vou matar o filho do homem, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. O Pedro pega Jesus pela roupa, assim, pelo braço. O Pedro sabe o que Pedro fez? Vem cá, Senhor, vem cá, vamos ter uma boa conversa de pé de ouvido aqui. O senhor não vai passar por nada disso. Para com isso. Para de falar essas coisas. Meu irmão. Pedro enlouqueceu. Sabe o que Jesus fez? Vai lá em Mateus de novo, rapidinho. Vamos lá, estou terminando. Isso, volta agora, vai no capítulo 16. Quem vai ler comigo? 21 em diante, vamos lá. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, pois não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são. Caramba, você queria estar no lugar do Pedro? Você queria estar no lugar do Pedro? Você queria estar no lugar do Pedro? Para trás de mim, Satanás, sai daqui, Satanás. Jesus viu, irmãos, o diabo veio sugerir a Pedro e insinuar, jogou os pensamentos. Vamos lá. Não, Senhor, isso não vai te acontecer. Cheio do gás do diabo. Para trás de mim, Satanás. Jesus olhou para o Pedro e só viu o diabo, porque ele estava atrás do Pedro. O diabo estava atrás do Pedro. Meu irmão, esse é o verdadeiro encosto. Aquela esposa alertou o marido. Ela sentiu no coração, com um pouquinho de entendimento, ela disse para ele: esse amigo não serve. Não traga mais ele na nossa casa. É meu amigo. Sou o homem da casa, sua cabeça. Não se mete nisso. Fez igualzinho o Pedro. Sei tudo. Irmão, característica de um verdadeiro discípulo. Olha só, são várias. Uma delas, humildade. Outra, discípulo ouve. Mesmo que você não concorde, escute. Escute seu marido, escute a sua mulher, escuta teu filho, escuta teu pai, escuta tua mãe. Leva a presença de Deus. Se não servir, não aproveita, mas escuta. Fala com teu irmão, escuta. Fala, escuta. Fala, escuta. Pedro chorou amargamente. Pedro chora. Vocês sabem que o Pedro vai negar Jesus. Ele nega Jesus as 3 vezes. Ele nega Jesus. Aí sabe o que ele faz? Aí tá um frio tremendo e tem um pátio lá onde estão levando Jesus. Estão levando Jesus e ele vê um monte de pecadores sentados e ele diz assim: ele está sabendo que estão atrás dos discípulos de Jesus, vão prender todos os discípulos de Jesus. Ele: não,
Ele se senta no meio dos pecadores, fica ali bem sentadinho, quietinho, caladinho na dele. Tá todo mundo sentadinho ali. Só que ele andou 3 anos, 6 meses e alguns dias ao lado de Jesus. Ele engoliu muitas palavras de Jesus. Ele conseguiu engolir, digerir. Tá lá dentro dele tudo aquilo trabalhando. Deus está dentro dele, mas a cabeça dele está tentando dominar. A vontade dele está tentando dominar. Ele senta no meio dos pecadores. E aí passa uma pessoa e diz assim: ei, soldado, aquele ali também é um deles. Eu, cruz credo, nem conheço esse homem. Eu não conheço esse homem. Eu não conheço. Tá bom. Ele fica quietinho, ninguém está entendendo nada. Aí passa a segunda pessoa. Aí olha para o soldado e diz: soldado, vem cá. Esse também é um dele. Se fosse carioca, ó, é esse cara aqui, ó. Esse é o cara. Esse colava com ele. Eu não sei quem é esse homem. De quem vocês estão falando? Vocês estão falando de quem? Falando do Pedro. Você não é o Pedro? Eu não sei nem quem é Pedro. O que aconteceu? Terceira vez, irmãos. Terceira vez. Só que agora veio uma empregada doméstica. Ninguém vai dar atenção para ela. Ela chega e diz: tu também estavas com ele. Eu vi. Eu vi. Eu já disse que eu não conheço esse sujeito. Não adianta você negar. A tua fala te condena. As tuas palavras te condenam. Meu irmão, quem é discípulo, come a palavra, recebe o Espírito de Deus. Enche, enche. E não tem jeito, meu irmão. A água, o poço, se ele tem água, ele dá água. A garrafa, se tem suco, ela dá suco. Se é de melancia, não é de abacaxi. Meu irmão, não tem como. Não negue que você é de Jesus. Se ele entrou no teu coração, você não consegue ficar sem ele. Quando você abre a boca, é ele quem fala na tua boca. Aí sabe o que acontece? O Pedro chora e diz: como eu errei. Chora amargamente. Mas com tudo isso, sabe o que acontece? Quando o galo canta, Jesus passa. Jesus está sendo levado preso. Diz a Bíblia que Jesus vira os olhos para o Pedro. Adianta, meu irmão. O discípulo está debaixo dos olhos de Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.